Bom dia, boa tarde ou boa noite, turma do 8º ano do Ensino Fundamental 2. Eu estou gravando para vocês um material complementar, tá? Da aula 1, da unidade 1, primeiro bimestre, referente a texto teatral, tá? Eu vou falar para vocês o que é o texto teatral, o que pode virar um texto teatral, como ele pode ser adaptado, e eu vou trazer para vocês também dois exemplos de dramaturgos, escritores que trabalhavam, produzindo esse tipo de material para gente, que deixaram, um legado muito grande para gente dentro da história da arte. Primeiramente, fazendo a descrição desse conteúdo, na última folha do nosso capítulo sempre tem um resumo, e esse resumo ele vai trazendo esquemas que vai mostrando para a gente como que esse conteúdo ele é desmembrado. Então, o texto teatral ele é dividido em texto secundário e texto principal. Tá? Qual é a diferença do texto secundário e texto principal? O texto principal é tudo aquilo que é dito, é a fala. É aquilo que o ator ele estuda para falar. É aquilo que o cara escreveu para virar uma fala. Por exemplo, se eu estou numa cena, eu falo: olá, Ana, olá, João. Se eu falo qualquer outra coisa, um bom dia, uma boa tarde, é o quê? Isso é o texto principal. Agora, se eu estou numa cena, se eu estou fazendo uma marcação, o texto secundário ele é uma orientação na cena. Se tem alguém na cena principal falando, conversando, e eu não estou fazendo nada oralmente, eu não estou falando, eu estou me movimentando na cena, dialogando, interagindo com os elementos cênicos, isso é um texto secundário. O texto secundário é aquilo que não é dito, tá? A gente fez uma leitura do texto do Rapto das Cebolinhas, de Maria Clara Machado em sala de aula, acho que vocês lembram, e vocês viram na prática como que é descrito esses textos secundários e os textos principais, A gente separou lá entre o Coronel, o Gaspar, o Maneco, a Lúcia, a gente selecionou ali personagens para vocês entenderem como funciona na prática o texto principal e o texto secundário a partir do Rapto das Cebolinhas de Maria Clara Machado. Tá? O texto teatral ele pode ser uma adaptação de qualquer outro material artístico. Que tipo de material artístico é esse? Uma pintura, assim como lá na Idade Média os poemas sinfônicos eram produzidos, os músicos eles transformavam telas, pinturas, em um concerto, em um material musical, em uma ópera. O texto teatral ele tem gêneros também, ele pode ser dramático, ele pode ser romântico, ele tem vários outros tipos de gêneros. Tem peças que são de terror também, tem peças que falam sobre o mundo fantástico, assim como algumas da Disney. O texto teatral ele pode ser dividido também de acordo com a sua origem. O que seria a sua origem? Por exemplo, se eu tenho um fato histórico que aconteceu há não sei quantos anos, não importa também quando que ele aconteceu. Se eu tenho um fato histórico, eu posso pegar esse fato histórico e transformá-lo em um texto teatral. O que vai significar aí? A gente vai pegar um fato, a gente vai reescrevê-lo, Como é um fato histórico, ele é baseado em fatos reais, a gente tem que manter essa característica, tem que manter os fatos, E aí a gente vai aplicar esse fato a personagens, a gente vai atribuir personagens aos fatos e aí a gente vai transformar isso em uma peça teatral. Ou seja, se a gente tem a cena do descobrimento do Brasil, a gente vai pegar essa cena, a gente vai colocar índios, a gente vai botar os portugueses que invadiram a nossa terra, a gente vai botar os africanos escravizados. São personagens que são reais, que foram reais e ainda são reais, que a gente sabe que teve no fato, na cena histórica do descobrimento do Brasil. Assim como uma poesia também pode ser transformada em um texto teatral, uma música pode ser transformada em texto teatral. Deixa eu ver. Um sentimento pode ser transformado em texto teatral, tá? A nível de exemplo, tá? Tem aqui o capítulo, ele traz pra gente dois grandes dramaturgos,
Um é o William Shakespeare, né, que é um britânico, e o outro é o Nelson Rodrigues. O William Shakespeare ele deixou vários clássicos para gente, né? Eu citei para vocês alguns na, na, na aula, né? Rei Lear, Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth, são os principais exemplos do William Shakespeare. Nelson Rodrigues, que já é um brasileiro, é um cara que já teve vários trabalhos assim censurados na época da ditadura, onde teve muita opressão, né? Teve uma certa limitação da produção artística por um aparelho, né, de censura que foi o DIP. O Nelson Rodrigues ele tinha um trabalho censurado porque o seu trabalho ele tinha uma certa caliência, ele tinha um certo apelo sensual, ele fazia muitas críticas também. Tá? Resumindo, esse capítulo é isso. Eu estou enviando esse material para vocês, esse vídeo, esse material audiovisual, e junto dele vai propostas e atividades. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Obrigado.